Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, aos que chegaram no curso recentemente. Essa unidade nós vamos fazer algumas apresentações sobre métodos ativos de aprendizagem. Para quem já viu estes dois métodos que serão apresentados hoje, pode facilitar um pouco mais. Para quem não viu, eu farei um resumo agora desses dois métodos, explicando por que nós estamos combinando esses métodos, e depois, quando vocês visualizarem esta disciplina com estes conteúdos de forma mais detalhada, vai facilitar e eu oriento que vocês voltem e assistam de novo esta unidade colocada aqui, ok? Então, vamos lá. O que eu tenho para apresentar a vocês hoje é uma combinação de dois modelos de metodologias ativas, que é o WebQuest e o Team-Based Learning. Quando nós falamos desses dois modelos, eles são modelos constituídos em momentos diferentes, por idealizadores diferentes. O WebQuest foi constituído por um idealizador e o Team-Based Learning por outro. Tem isso de forma mais detalhada, como eu já disse, quando vocês virem especificamente cada um deles numa outra disciplina, ou para quem já viu, sabe do que eu estou falando. Só que, como métodos de aprendizagem ativa, nós entendemos que, ao conhecer cada uma destas metodologias, tanto o WebQuest quanto o Team-Based Learning, nós conseguimos fazer uma combinação entre elas e uma adaptação à nossa realidade educacional, aos nossos alunos, ao contexto econômico, social, cultural de cada um, de cada realidade de vocês. Então, quando a gente propõe combinação de dois métodos, não significa que nós estamos querendo diferenciá-los, mas significa que eles foram criados em contextos internacionais que não necessariamente se adaptam integralmente ao nosso contexto, à nossa realidade educacional brasileira. Então, entendendo que ambos podem nos ajudar, eles tornam-se um método ativo de aprendizagem, quando a gente utiliza a combinação dos dois para aplicação em sala de aula ou de forma remota, independente de como for o formato que nós estejamos aplicando, ok? Então, eu vou falar rapidamente de cada um deles para que vocês entendam. Quando a gente fala de uma aprendizagem passiva, eu estou falando de uma formação de ideias. Eu crio a ideia, eu formo a ideia, transmito a ideia, o aluno anota e aprende. Quando eu falo de uma aprendizagem ativa, né, do lado direito aí da tela de vocês, eu estou falando de vivenciar experiências, de observar ou vivenciar experiências. E eu estou falando também de refletir sobre este modelo, essas experiências, e fazer com que haja interação de uns com os outros, tá? Esse é um modelo aplicado por Fink, de 2019, que tem nas nossas referências bibliográficas, no material disponibilizado para vocês, e que seria bastante interessante se vocês tiverem contato com essa literatura. O modelo WebQuest, então, quando nós combinamos esta metodologia, saindo de um modelo passivo para entrar no modelo ativo de aprendizagem, que é esse que o curso se propõe a mostrar a vocês, né? Eu estou falando aqui do WebQuest. A tela ficou bem pequenininha, mas no material do curso, vocês vão conseguir visualizar isso de um tamanho maior. O que é o WebQuest? O WebQuest, questões via web. Numa tradução literal, obviamente, né? Mas a ideia do WebQuest é proporcionar um roteiro para que o aluno crie uma tarefa, desenvolva uma tarefa, e o professor vai se propor a dar etapas dessa tarefa, passos dessa tarefa, para que o aluno possa desenvolvê-la. O que é essa tarefa? É algo que não é uma simples pergunta, mas é uma tarefa que vai demandar o aluno estudar
procurar, pesquisar, fazer, criar, desenvolver, discutir com colegas. E para que ela aconteça, o professor, nos processos e recursos do WebQuest, da planilha, né, do plano de web que o professor vai passar para esse aluno, ele tem que detalhar. Assista ao filme X e preste atenção no minuto tal do filme quando ele comenta sobre determinado assunto. Agora, passo 2. Agora que você assistiu o filme indicado, troque ideias com o seu parceiro, ou com o seu grupo, ou com a sua família, depende da proposta do WebQuest, né? Troque ideias sobre como é a cultura no tempo na geração dos seus avós. Passo 3. Pesquise na internet, no site tal, o que o texto que está lá disponível tem a ver com o filme que você assistiu. Então, na verdade, esses processos de passo a passo e recursos que o WebQuest proporciona, ele dá um trabalho para o professor uma única vez. O professor tem que pensar na disciplina como um todo, no projeto como um todo, na aula como um todo, e dar exatamente o caminho que o aluno precisa percorrer para conseguir, então, depois que ele assistir o filme, depois que ele conversar com a família, depois que ele ler o artigo, fizer comparação com o filme, entregar uma resenha no passo 4, abrir um outro link e fazer outra coisa, ele vai ter bagagem e recursos e condições de desenvolver essa única tarefa que o projeto WebQuest se propõe. Então, vejam, ele tem várias etapas aqui, né? O WebQuest, ele tem várias etapas, mas que o professor diz para o aluno o que ele tem que fazer passo a passo. Essa é a proposta do WebQuest, tá? Na disciplina de metodologias ativas, vocês vão ver com mais detalhe essa proposta. Tem uma unidade inteira só falando do WebQuest. Quem já passou por essa disciplina, eu oriento que revise. E quem ainda não passou por essa disciplina, lembre-se que quando vocês chegarem lá, é importante prestar bastante atenção, porque é muito legal, muito aplicável, muito atual para a utilidade, principalmente quem ainda vive nesse modelo remoto, tá? Então, vamos lá, voltando aqui. O WebQuest é um modelo de metodologia que, resumido e rapidamente, eu estou apresentando para vocês. Agora, eu vou apresentar resumido e rapidamente o que é o TBL, o Team Based Learning. Ele não é um simples trabalho em grupo. Ele é um trabalho em grupo ordenado, com regras, com muito mais do que simplesmente eu chegar na sala e falar para os alunos fazerem um trabalho em grupo. Por que isso? Porque o TBL, a primeira parte do TBL é você, professor, enviar material para o aluno estudar sozinho antes do trabalho acontecer. Quando o aluno chega na sala de aula ou no ambiente remoto, ele já vai ter tido contato com este material e ele vai fazer uma autoavaliação. Você estudou sozinho lá em casa, aluno? O que você aprendeu? Faça uma autoavaliação. Então, quando ele vem para esse trabalho em grupo, ele já vem preparado, com bagagens e vai se autoavaliar do quanto ele se preparou para poder contribuir com os colegas. Na etapa 3, é uma etapa de aplicação de conceitos. O que significa essa aplicação de conceitos? Significa que vamos, então, fazer e desenvolver o que a gente aprendeu. E, neste momento, todos os alunos, eles têm, dado pelo professor, um mesmo problema, eles têm uma escolha específica, aquele problema, né? Um direcionamento delimitado para resolver aquele problema. Ele tem um problema significativo, tem que ser um problema assim que faça sentido para eles se reunirem, não é? Pesquise conceitualmente o que é metodologias ativas. Isso não precisa de trabalho em grupo. O trabalho em grupo, ele tem que ser uma proposta
como a tarefa do WebQuest, que seja significativa e que não tenha respostas prontas, que o aluno precise passar por etapas para poder desenvolver esse problema significativo, né? Esse é o grande desafio do professor, saber perguntar e saber propor essa tarefa. E eles têm que ser apresentados simultaneamente entre os grupos. Isso que nós chamamos de 4Ss. Quando vocês verem essa disciplina de TBL com mais detalhes, vocês vão entender do que eu estou falando. Quem já viu, eu oriento que revise novamente. Por que todos têm que apresentar ao mesmo tempo? Para que um não copie parte do trabalho do outro, já que todos terão o mesmo problema, e para que possa essa quarta etapa ter uma troca entre os pares, numa avaliação coletiva ali dos grupos, né? Então, este é o grande desafio do TBL. Aí, por que então eu já antecipei, né? Que a importância de combinar esses dois métodos. Porque ambos demandam uma tarefa. Ambos precisam de um roteiro passo a passo para poder criar ou individualmente ou em grupo. Ambos precisam se preparar com antecedência para poder propor essa tarefa. Se ele não souber se preparar, se ele não souber o que ele está buscando, ele não vai contribuir com o grupo e o aprendizado não vai ser significativo para eles mesmos. E ambos os projetos têm que ser apresentados de uma forma junto ao mesmo tempo entre os grupos para que um não cole do outro e para que haja uma troca de aprendizado ainda no que cada grupo foi buscar. Então, quando nós nos propomos a oferecer para vocês a combinação de TBL e WebQuest, nós estamos colocando aqui a possibilidade de que o TBL ele possa usar os passos detalhados do WebQuest para que os alunos consigam realizar esse trabalho em grupo. É super legal se vocês conhecerem cada uma das metodologias e depois revisarem o que nós estamos propondo como unidade 1 no material desta disciplina, vocês vão entender e vão ver que pode ser que alguns de vocês já até apliquem desta forma, mas ela vai refinar um pouco mais, com mais detalhes, como que você pode organizar essa proposta em grupo ou em duplas ou até mesmo individual entre os alunos. O grande segredo é que o professor saiba fazer a pergunta certa e que a resposta não esteja pronta e nem fácil e que demande o aluno buscar, pesquisar, ler, assistir, ouvir e é por aí, tá bom? Vamos continuar nas próximas unidades com mais métodos ativos e espero que faça sentido para vocês. Até mais!